Boa tarde. Irei iniciar a apresentação falando sobre as bases de elaboração e o regime contábil utilizados nas demonstrações contábeis do exercício 2022. Primeiro, é importante destacar que o material contábil foi elaborado seguindo as normas específicas da contabilidade aplicada ao setor público, ou seja, que a estrutura ou reconhecimento dos fatos e a forma de apresentação das informações obedecem ao Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, conhecido como MCASP. E também as normas brasileiras de contabilidade técnica voltada para o setor público. Então, essas normas são fundamentais porque elas garantem que as demonstrações apresentem informações confiáveis e incomparáveis com outros entes públicos. Assim, qualquer pessoa que analisa os dados, seja um auditor, um pesquisador ou a própria sociedade, consegue entender como os recursos foram aplicados. Nesse caso, o regime contábil utilizado temos dois pontos principais, na quais são o regime patrimonial, que é usado para reconhecer os fatos que afetam o patrimônio como bens, direitos e obrigações, e o regime orçamentário, que é aplicado na execução da receita e a despesa seguindo ao artigo 35 da Lei 4.320, que define que as receitas são consideradas arrecadadas e quando as despesas são reconhecidas. Então, essa combinação de regimes é fundamental, porque ela permite que a contabilidade evidencie tanto os impactos do patrimônio público, quanto o cumprimento do orçamento aprovado. Assim, a visão apresentada nas demonstrações fica mais completa e alinhada às exigências legais. No geral, esse conjunto de normas e procedimentos proporciona maior segurança, transparência e credibilidade às demonstrações contábeis do setor público. E isso possibilita que a gestão financeira seja analisada com clareza e que os dados apresentados realmente reflitam a situação orçamentária e patrimonial. Dessa forma, a gente estabelece uma base sólida, né, para todo o desenvolvimento do trabalho, assegurando que as informações realizadas as receitas, despesas e o patrimônio e a execução orçamentária estejam devidamente alinhadas com as normas vigentes e com as boas práticas contábeis. Passando para o item 2, do que se trata das receitas orçamentárias, o ponto central do exercício de 2022 foi o desempenho de arrecadação muito positivo, que superou as metas. E para detalhar, primeiro vamos falar do montante realizado, que foi de 3.223.400, onde a origem é importante destacar que 100% desse valor veio do provênio de receitas correntes. O mais relevante é que esse valor superou a previsão estabelecida pela Lei Orçamentária Anual. Isso demonstra que o desempenho arrecadatório foi acima do planejado. E o critério de contabilidade que foi utilizado foi o reconhecimento do princípio da oportunidade, com os ingressos sendo registrados no momento da sua efetiva arrecadação, garantindo a fidelidade dos dados. Olá, agora eu vou falar um pouco sobre as despesas orçamentárias. No exercício analisado, o total das despesas executadas chegou a 3.024.000. Essas despesas elas são divididas em dois grandes grupos, as despesas correntes e as despesas de capital. As despesas correntes, como a gente já sabe, são aquelas necessárias para manter o funcionamento diário da administração pública. Já as despesas de capital envolvem investimentos, obras, aquisição de equipamentos, que significam o quê? Gastos que ampliam e melhoram a estrutura pública. É importante destacar que todas as etapas pela legislação foram seguidas. Isso inclui o quê? Que o empenho, a liquidação e o pagamento foram feitos conforme determina a Lei 4.320, de 64, que é a principal norma que organiza a contabilidade pública no Brasil. O empenho, ele representa a reserva do valor que será gasto. Já a liquidação confirma que o serviço foi realizado ou que o bem foi realmente entregue. Já o pagamento, para finalizar, é a quitação da despesa. Além do mais, quando fizemos o confronto entre receita realizada e as despesas pagas, observamos que houve um superávit orçamentário de quase 200 mil. Esse resultado é muito positivo, porque ele demonstra que o órgão conseguiu arrecadar mais do que gastou e também indica um equilíbrio fiscal, que significa que houve uma responsabilidade no uso dos recursos públicos e também houve uma boa capacidade de gestão financeira.
Portanto, a análise das despesas orçamentárias não mostra apenas números, mas ela também revela como o dinheiro público foi administrado e se a gestão conseguiu manter estabilidade e eficiência ao longo do exercício. Bem, vou falar agora sobre operações patrimoniais relevantes. As operações de natureza patrimonial, registradas conforme o quadro 4, exerceram influência significativa sobre o resultado patrimonial do exercício. A baixa de dívida ativa prescrita no valor de 25 mil representou redução de ativos, uma vez que o ente público perdeu a expectativa de recebimento desses créditos. Da mesma forma, a baixa de 40 mil e almoxerifada por deterioração reduziu o saldo de estoques, configurando uma variação patrimonial diminutiva. Em contrapartida, o recebimento por adoção de um imóvel avaliado em 288 mil elevou o ativo não circulante. Essa operação, por não envolver execução orçamentária, foi registrada diretamente como variação patrimonial aumentativa. Destaca-se também o pagamento integral das obrigações classificadas como demais obrigações de curto prazo, que resultou no encerramento do passivo exigível ao longo do exercício. Embora tal situação seja atípica na administração pública, foi mantida conforme os dados fornecidos para fins acadêmicos. Falando agora um pouco sobre a demonstração das variações patrimoniais, né, a DVP, é importante destacar que esse demonstrativo ele evidencia todas as alterações, né, que impactaram o patrimônio ao longo do exercício, né? As variações patrimoniais aumentativas alcançaram o valor de 3.511.400, impulsionadas principalmente pela receita corrente realizada e pelo registro da doação de um imóvel, o que representa uma entrada relevante para o patrimônio público. Por outro lado, as variações patrimoniais diminutivas totalizaram 3.089.000, né, incluindo as despesas líquidas e as baixas patrimoniais reconhecidas no período. O resultado patrimonial obtido foi um superávit de 715.900, indicando uma evolução positiva e reforçando, né, a capacidade da entidade de manter e ampliar seu patrimônio de maneira responsável, certo? Agora, falando um pouco sobre o balanço financeiro, né? Ele apresenta um panorama claro dos fluxos de entrada e saída de recursos, né? O demonstrativo evidencia o quê? Entradas totais de 3.223.400 e saídas de 3.024.000, além de um saldo inicial de 250.000 proveniente do exercício anterior. O saldo financeiro final apurado foi de 449.400, valor que corresponde ao montante de caixa e equivalentes registrados no balanço patrimonial. Essa compatibilidade confirma a conciliação necessária entre as peças contábeis, assegurando que os registros financeiros e patrimoniais estejam aliados e coerentes, né? Então aqui a gente vai encerrando a nossa análise dos demonstrativos, né, dos principais demonstrativos e das notas explicativas, e reforço a importância, né, das notas explicativas, que é um instrumento essencial, né, para contextualizar os números, porque muitas vezes você só vê os números e falta essa explicação direitinho, o que foi cada coisa, o que foi que aconteceu, não é isso? Então é isso, eu gostaria de agradecer a atenção, né, esse foi o nosso trabalho, e espero que tenham gostado.